Boa noite a todos. É sempre com grata satisfação e alegria que a gente vem aqui bater papo com vocês, vem trazer um assunto da doutrina espírita para a gente trocar ideia, né? Então, pedimos ao alto que nos acompanhem, que fiquem do nosso lado, que permaneçam conosco, que toquem a nossa mente, que toquem o nosso coração, para que as palavras da noite façam sentido para cada um de nós na medida daquilo que a gente precisa. Então, que Jesus nos abençoe a cada um, que nós possamos então ter bons momentos aqui enquanto trocamos essa ideia. Como sempre faço, peço a ajuda dos nossos mentores para que as palavras da noite fiquem mais próximas sempre à doutrina espírita e longe das nossas opiniões pessoais, que assim seremos mais honestos com o texto, né? E sem muito nossa influência. Hoje escolhemos um tema aqui, que é um tema tratado pelo Richard Simonetti, que é um educador espírita, num livro dele que se chama Temas de Hoje e Problemas de Sempre. Tem um capítulo que ele trata da questão de vícios e tendências, e é esse capítulo que a gente vai tratar de alguma forma hoje aqui, para elucidar, para elucidar um pouco o que a gente quer trazer. Ele inicia fazendo uma pergunta, né? Por que alguns de nós lutam com certas dificuldades que parecem nos acompanhar por toda a vida? Olha para onde ele está nos colocando a reflexão, né? E aí ele explica o seguinte: trazemos tendências de existências anteriores que não foram educadas, que transformam-se em vícios. Vejam que todos nós temos tendências que carregamos através das existências, das reencarnações sucessivas por quais passamos. E essas tendências identificadas na presente encarnação nos dizem muito sobre quem somos hoje, porque a existência atual, o nosso espírito na existência atual é um resumo de tudo que nós fomos até agora, de todas as experiências que passamos, de todos os conhecimentos que adquirimos, de todas as falhas, de todos os erros, os consertos e tudo que a gente fez até chegar na presente reencarnação. E é importante lembrar que Jesus nos convida para o conhecimento, né? Quando ele diz que conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Olha que interessante, se a gente faz uma avaliação dessas nossas tendências, se a gente consegue listar de forma, não sei se tão clara, mas de forma mais didática, analisando os nossos procedimentos, a gente passa a estudar as nossas tendências. E quando a gente estuda as nossas tendências, a gente pode, através do conhecimento, trabalhar com essas nossas tendências, evitando que essas tendências possam tornar-se vícios. Então vejam como Jesus, de uma maneira majestosa, ele traz para nós que o conhecimento vai nos libertar, até mesmo das nossas tendências. E aí, claro que aqui a gente pode pegar as nossas más tendências para trabalhar, que fica mais simples, né? Então, quando a gente estuda, compreende de forma didática quais são as nossas más inclinações, a gente inicia o trabalho com elas, e conhecendo, a gente tem a possibilidade de se libertar delas. Então, isso vai fazendo mais sentido para a gente, né? O Espiritismo não condena,
esclarece e mostra caminhos de renovação. Olha como é importante a gente entender a completude da doutrina espírita, que pega uma situação e, através daquela situação, tenta extrair o que aquela situação está trazendo de conhecimento para nós, para que, através do conhecimento, a gente evolua, a gente consiga fazer a nossa tão aclamada reforma, né? Acho que todo expositor espírita acaba trazendo a questão da reforma tão necessária para a nossa atual reencarnação, que é através da nossa reforma que a gente vai evoluindo, né? Através das reencarnações sucessivas. E aí, Richard Simonetti vai responder a seguinte pergunta: o que são as tendências? São as inclinações naturais da alma, reflexos de experiências anteriores. Podem ser positivas, bondade, disciplina e assim sucessivamente, ou negativas, orgulho, egoísmo, vaidade, etc. Tá? Kardec, na questão 919 do Livro dos Espíritos, faz a seguinte pergunta: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? A resposta da Pleiade de Espíritos: conhece-te a ti mesmo. Vejam que eles praticamente reproduzem o ensinamento de Jesus, que já mais de 2000, hoje já mais de 2000 anos desencarnado, já trazia para nós, que é o conhecimento. Então, vejam o que os Espíritos responderam: conhece-te a ti mesmo. Jesus não disse lá que o conhecimento nos liberta? Então vejam que a doutrina espírita kardecista, ela vem de uma maneira brilhante trazer o Cristo de volta para o nosso presente, vem fazer com que os ensinamentos do Cristo sejam colocados em prática hoje. Então, o conhecimento é esse caminho pelo qual a gente precisa passar, identificando então as nossas tendências. Richard Simonetti diz que é o primeiro passo: conhece-te a ti mesmo, olha para você. Quando você quiser saber o que você precisa melhorar, você tem que olhar para você e procurar se entender. A que eu tenho mais inclinação? Eu tenho mais inclinação para fazer o bem ou tenho mais inclinação para fazer o mal? Eu tenho mais inclinação para estender a mão e ser caridoso, ou eu tenho mais inclinação para julgar e condenar tudo numa tacada só? Eu tenho mais inclinação para quê? A gente precisa se fazer essas perguntas. Todos nós podemos fazer, mas não precisa fazer agora, pode fazer na hora que for voltar para casa, na hora que for dormir, né? Usar a dica de Santo Agostinho, faça aquela revisão do seu dia, né? Como é que foi o meu dia hoje? O que eu ajudei mais, eu atrapalhei mais? Qual que é o resumo do meu dia? O que eu preciso melhorar para amanhã eu ser uma nova pessoa? Quais foram os pontos negativos do meu dia, para que eu possa amanhã fazer um dia diferente? Fica a recomendação, né, de Santo Agostinho, para a gente seguir no nosso cotidiano, né? Quando as tendências viram vícios, e aí o Richard vai ser bem didático aqui, né? Ele alerta: o vício é um hábito cristalizado, difícil de abandonar. E o que é um hábito cristalizado? É aquele hábito que a gente começa de uma maneira bem simples e aí ele vai se enraizando no nosso cotidiano. Vou pegar um exemplo bem simples. Não fiquem bravos aqueles que são tabagistas aqui, tá? Mas ninguém que faz uso do cigarro, do fumo de corda, sei lá o que faz uso né, para fumar, começou pensando assim: vou fumar minha vida inteira e vou desencarnar fumando. Ninguém. Certamente começou por uma curiosidade, certamente começou por uma pressão social, muitas vezes na adolescência. Minha sogra, que já é desencarnada, que Deus a tenha, que ela não fique brava comigo lá do plano espiritual, onde ela estiver, não venha puxar meu pé à noite, nem beliscar o meu joelho.
Mas ela disse para mim que ela comentou isso para a gente, né, nossa família, que ela começou a fumar desde cedo porque trabalhava muito cedo na roça com os pais, e aí o fumo era algo que fazia parte do cotidiano das pessoas que trabalhavam no campo. Então desde cedo, salvo engano, e ela me perdoe se eu estiver errado, mas desde os 9 anos de idade ela fazia uso do cigarro. Eu acho que talvez fumo de corda, né, no sítio, no começo lá, mas depois vem para a cidade e aí vai para o cigarro, né, que é um vício terrível assim. Mas vejam que teve uma motivação ali para ela. E outras, as pessoas têm motivações para os seus vícios as mais variadas, e a gente não precisa aqui ficar explorando as motivações das pessoas. Mas vejam que a gente usa o cigarro porque minha sogra desencarnou fumando. Ela começou lá com 9 anos de idade, se eu não estiver enganado, e desencarnou fumando. E minha sogra fez cirurgia do coração, trocou válvula mitral, tinha problema respiratório, aquela coisa toda. O médico pegou no pé, chamou a família e falou: viu, não pode fumar mais porque o cigarro está fazendo mal para ela. Gente, minha sogra era uma teimosa, bichinha, né? E ela seguiu fumando mesmo depois de fazer cirurgia do coração, tratar, tomar remédio. Minha sogra tomava um remédio para afinar o sangue, o outro para engrossar, não podia comer isso, o outro não podia comer aquilo. Era uma luta. Mas o vício do cigarro estava tão enraizado nela que ela desencarnou fumando. Não teve jeito, a gente brigava com ela e eu era o chato, né? Porque genro é sempre chato, né? Eu era o genro chato, ficava pegando o pé dela, dando aviso para fumar, etc e tal. Mas o vício, ele toma conta da pessoa de um jeito, né? Porque ele condiciona. Não é só o vício do cigarro, tá? Todos os vícios criam um condicionamento. E para falar de condicionamento, eu sempre uso o exemplo do jogador de futebol, né? Eu não consigo correr 10 minutos. Eu fico pensando como é que aqueles caras dão conta de correr 90, às vezes 100, né? Quando tem acréscimo lá, eu dava 100 minutos, 115 minutos, correndo sem parar atrás da bola. Eu com 10 minutos já tinha desmaiado, talvez sofresse um infarto do miocárdio, caía duro no campo de futebol, não ia dar conta. Mas por que eles conseguem? Por que eles conseguem correr 90 minutos? Porque eles têm condicionamento físico, nesse caso, por uma coisa boa, né? Não é por uma coisa ruim. Mas o vício, ele segue o mesmo padrão do condicionamento físico, por exemplo, do jogador de futebol. Ele começa a treinar, um dia ele vai correr 10, um dia ele vai correr 15, no outro 20, daqui a pouco ele está correndo 45 minutos, que é meia fase do jogo. E uma hora ele vai estar preparado para correr 90 minutos dentro de campo. E não é só um não, são 22 jogadores dentro do campo correndo 90 minutos. Mas se ele não tiver condicionado, ele não vai conseguir. Então, o vício, ele precisa de um condicionamento. Como é que o atleta consegue aquele condicionamento? Todo dia o cara treina. O pessoal acha que o jogador de futebol só entra na TV para ver na hora que a gente vai assistir o jogo lá, né? O cara fica correndo, não faz nada, ganha esse monte de dinheiro. O cara treina a semana inteira, corre que nem um doido atrás da bola, faz condicionamento físico, pega academia. Condicionamento. O vício cristalizado, o hábito cristalizado que ele fala é esse condicionamento. O cigarro, ele cria uma dependência física por conta das substâncias que ali estão sendo inaladas, né? Tragadas e inaladas, que vão passar por todo o organismo. E quando a pessoa fica sem, a pessoa fica nervosa, começa a tremer o olho, não sabe o que faz, vai para um lado, quer pegar um pelo pescoço, até fumar um cigarro. Fuma um cigarro, parece que ela se acalma. Condicionamento físico. O vício condicionou o organismo físico dela a ter aquelas substâncias ali no organismo, na corrente sanguínea. E assim ocorre com todos os vícios que a gente pode elencar aqui, e eu vou falar alguns, né, que ele fala aqui. Então, retomando, né, o Simonetti diz o seguinte: o vício é um hábito cristalizado, que é esse que a gente comentou agora, tá? Difícil de abandonar. E é mesmo, né? Qualquer um, tá? E aí ele dá algumas dicas pra gente aqui de vícios, né? A pessoa que tem a tendência, lembra das inclinações que a gente estava falando? A pessoa que tem a tendência ao egoísmo cai no vício da avareza. Ele fala: a pessoa que tem a tendência da fuga cai no vício do álcool ou das drogas.
eu quero fugir de alguma coisa, o que eu faço? Me embriago. E a embriaguez não precisa ser só do álcool, né? A embriaguez pode ser qualquer uma. E eu me embriago porque eu saio da realidade, é a fuga que ele está dizendo aqui. Então, vejam como a gente precisa conhecer para se libertar. Quando eu entendo que o egoísmo vai me levar para a avareza, eu corro do egoísmo. Quando eu entendo que a fuga vai me levar para o vício do álcool e das drogas, eu procuro não fugir mais de mim, não fugir mais da minha realidade, não fugir mais do meu presente. Eu aterro os meus pés no chão e vou viver o momento presente, sem querer fugir dele. Então vejam como que o conhecimento liberta. A gente precisa se conhecer. A tendência do desânimo, diz ele, leva a gente para o vício da reclamação ou da ociosidade. Então, quando a gente está muito desanimado, a gente passa a reclamar de tudo, né? Tem um desenho que tinha um personagem do desenho que falava: ó dia, ó vida, ó azar. Era um desanimado, né? Essa figurinha do desenho. Ele só reclamava. Quantos de nós, muitas vezes, tendo tudo à nossa disposição, e tudo não precisa ser um tudo assim, que às vezes a pessoa fala: você não está falando que eu tenho tudo, mas eu não tenho tudo. Tem todos os membros do corpo, tem saúde, tem uma casa para dormir, tem uma cama, tem comida na mesa, mais de uma refeição por dia, tem roupa para trocar, tem tudo já, né? Tem tudo já, o resto é supérfluo. A gente vai criando vícios através das nossas tendências que nos levam a crer que ter o básico não é suficiente, e aí a gente precisa ter mais. A gente cristaliza a ideia de que eu preciso de mais, e mais, e mais, e mais. Então a gente precisa se conhecer, a gente precisa saber quais são as nossas tendências para a gente dar um jeito de refrear essa vontade de ter mais, muito mais além do que é o necessário para a nossa vida. Então a gente fica aí, a dica é dele, né? E aí é necessário fazer um destaque para os dias atuais. Importante destacar as principais tendências que levam aos vícios em tecnologia. Inclui design viciante das plataformas digitais, notificações, feeds infinitos, algoritmos personalizados, a constante evolução tecnológica e multifuncionalidade dos smartphones, que os torna quase uma extensão do corpo. As redes sociais contribuem com a busca por validação e a comparação com padrões irreais, enquanto os jogos eletrônicos oferecem sistemas de recompensa que ativam a dopamina no cérebro, levando à busca contínua por mais experiências. Vejam o risco dos vícios da atualidade, que são os equipamentos digitais, sejam eles telefones celulares, tablets, smartphones, notebooks, computadores. Olha, eu estou usando para fazer palestra. É uma coisa positiva, não é? Mas eu podia estar usando para fazer outra coisa. Podia estar usando para fazer desinformação, para espalhar ódio, para um monte de coisa, para coordenar um ataque, sei lá. Penso eu não gosto de alguém, então uso meu smartphone para reunir pessoas para atacar alguém que eu não gosto, por exemplo. É possível, não é? Eu podia estar reunindo pessoas para fazer o bem. Olha, tem muita pessoa em situação de rua na cidade, vamos reunir as pessoas e vamos levar um alimento, uma coberta, um abraço fraterno, vamos conversar com essas pessoas, levar o evangelho, quem sabe? Uma palavra de amor, uma palavra de Jesus. Qual é a minha inclinação? É para o bem ou é para o mal? Eu vou usar a tecnologia para quê?
Será que eu estou prestando atenção? Será que eu me conheço o suficiente para evitar de pegar uma notícia que eu não sei se é verdade ou não e repassar como se ela fosse verdade? Será que eu gasto mais tempo com coisas boas? Ou será que eu gasto mais tempo com coisa ruim na internet? Porque toda a tecnologia, todo o avanço tecnológico faz parte da evolução humana. Hoje, 2025, é impensável a gente trabalhar como há 20 anos atrás, ou como há 10 anos atrás. É impensável. Os mais idosos aqui vão se recordar. Eu fiz curso de datilografia. Os mais novos não sabem nem o que é isso. Vão ter que buscar no Google daqui a pouco para saber o que é. A gente tinha até tendinite de ficar fazendo ASDFG. Alguém lembra desse ASDFG? Pois é. Minha mãe falou: se não fizer curso de datilografia, vai ter problema aqui em casa. Todo mundo tinha que fazer. E tinha uma prova que colocava um tampão assim, você não podia ver o teclado. Aí você tinha que fazer o ASDFG sem olhar as teclas. Tinha certificado, eu tenho, deve estar lá em casa guardado em algum lugar. Curso de datilografia concluído. Hoje, nem tecla não tem no telefone. Não tem tecla. É só uma tela, tudo digital. Então, é óbvio que a gente deve acompanhar. E as tecnologias fazem parte da evolução humana. E da Terra, pelo menos, né? Que é onde a gente está nessa atual reencarnação. Mas a gente tem que saber o que as nossas inclinações, o que as nossas tendências estão falando sobre nós. Então a gente precisa prestar atenção nos nossos procedimentos. Quem a gente é quando a gente está na casa espírita? Eu sou espírita na casa espírita e na rua. E aonde ninguém vê o que você está fazendo, quem você é? A gente tem que ser a mesma pessoa. A gente tem que ser a mesma pessoa. Então, para isso, basta que a gente faça uma análise de quem a gente é, para onde as nossas tendências estão nos enviando, né? Importância da vigilância, ele fala: pequenos descuidos crescem e se tornam correntes que nos escravizam. E aí, esses pequenos descuidos que ele está dizendo aqui, para a gente trazer para a nossa atualidade, eu acho que a gente pode pensar, por exemplo, uma notícia que saiu, não é muito recente, mas também não é tão antiga assim, que hoje em dia, notícia de 2 dias já é meio velha, né? Mas tem uma notícia de um garoto, por exemplo, que não conseguia sair do videogame para comer, para ir no banheiro, para mais nada, morreu jogando videogame. Morreu do quê? Morreu de jogo. Morreu jogando videogame. Jogando online, sei lá como é que era. Eu me lembro que eu li a notícia, mas a gente fica tão estarrecido que dá vontade de esquecer a notícia, né? Mas morreu jogando videogame. Será que não tem alguma coisa errada aí? A gente precisa prestar atenção, né? Então, tomar cuidado, porque às vezes o pequeno descuido pode nos escravizar, que foi o que aconteceu com esse rapaz, né? Ficou escravo de um jogo no computador, que ele não ia ao banheiro, não comia, não se alimentava, não fazia mais nada, não tomava banho. E aí, em algum momento, o organismo físico dele, claro, não resistiu, né? Como de fato deveria ser mesmo. Então, a gente precisa tomar cuidado. Raiz espiritual dos vícios. Muitos vícios são resíduos de experiências passadas. Como a gente sempre fala aqui, a gente carrega uma bagagem, né? Carrega uma malinha, uma mochilinha de costa, com todas as nossas experiências. E os vícios, muitas vezes, eles se apresentam como tendências, como inclinações na nossa existência atual. E a gente deve, então, trabalhar com eles, né? Reencarnação é oportunidade de reeducação. A vida nos oferece situações para treinar virtudes contrárias. Então, o que é treinar a virtude contrária?
eu sou irritado ao extremo, qualquer coisa eu fico maluco, eu quero já xingar, brigar. Treina a virtude contrária, vai buscar se acalmar. Quando a situação, que é uma situação que te leva à irritabilidade extrema, chegar para você, você vai fazer o contrário, você vai lidar com aquilo de uma maneira amena. Respira, põe água na boca. Vocês lembram do filme Nosso Lar? André Luiz chega lá se achando, né? Médico da terra, fez um monte de coisa, atendia as pessoas, entendia tudo da fisionomia, operava as pessoas, salvava vidas. Chega lá, está lá na maca todo estrupiado, copinho de água do lado, desinvesta a falar. O instrutor dele pega a água, dá para ele e fala: põe na boca, mas não engole. Por quê? Para não falar o que não precisa, o que não deve. Então, se você é uma pessoa que tem inclinação à irritabilidade, deixa sempre um copinho de água do lado. A hora que aquela vontade maluca de responder de forma deselegante, deseducada, desrespeitosa vier, você põe um copinho de água na boca e reflete. Pensa sempre antes de falar, de tomar atitude. Vai ajudar. E assim a gente pode pensar em todas as nossas tendências, todas as nossas inclinações que fazem parte do nosso cotidiano, dos nossos procedimentos, e pensar num gatilho ao contrário, às avessas, para que essa nossa má tendência, essa nossa má inclinação não desperte, tá? Ele dá um exemplo de resíduos, né, de experiências de vidas passadas. Quem abusou da inteligência pode renascer em condições que exigem humildade. Era muito inteligente, ao invés de usar para o bem, usou para o mal, fez um monte de besteira. Na próxima reencarnação, vem então com a humildade necessária para enfrentar, né, uma reencarnação com muita humildade, porque não vai ter inteligência ao seu lado para que ele novamente não erre, né, com a inteligência que teve, tá? Caminhos de superação. Richard Simonetti propõe os seguintes meios práticos: educação da vontade, fortalecimento interior da vontade, substituição de hábitos, pegar um nocivo e colocar um construtivo no lugar. Então, se você sempre julga alguém, mesmo antes de saber o que aconteceu, procure escutar. Mudança de hábito. Ao invés de julgar imediatamente, você busca escutar a pessoa, busca compreender o que está acontecendo antes de julgar. Uma mudança de hábito, né? Estudo do Evangelho e oração, para fazer uma higiene mental. Trabalho no bem, ocupar a mente e o coração com ações úteis. Quando a gente sentir que a vida da gente está meio xarope, olha para o lado. Não precisa ser do lado, exatamente do lado, né? Senão vai culpar a esposa, o marido. Olha para o lado, que a gente diz olha para as pessoas que estão à tua volta, pessoas que têm menos oportunidade que você, pessoas que têm menos condições que você. Não estamos falando só de condição física, material, não. Pessoas que têm menos condição, às vezes intelectual, do que você, educacional, cultural. Será que você não, com tudo que você tem, você não consegue fazer o bem para essa pessoa? Então, a caridade, muitas vezes, é um remédio melhor do que um Rivotril para a gente. A caridade, muitas vezes, é remédio melhor do que muito remédio de farmácia, porque vai mostrar para você que você tem tudo, mesmo julgando não ter nada, mesmo julgando que a sua vida está sem sentido. Quando você se deparar com uma situação de miserabilidade total, você vai entender que você tem tudo, e muitas vezes isso basta de remédio para que você não fique pensando besteira, tá? Paciência consigo mesmo, não exigir perfeição imediata, valorizar os progressos a conta-gotas, né? Porque reforma íntima na nossa reencarnação não é
feita no liquidificador. Sabe, torta de liquidificador? Todo mundo já deve ter visto essa receita por aí, né? Pega todos os ingredientes, joga tudo dentro, bate, joga na forma, põe no forno, assa, tá lá pronta a torta. Tortinha de liquidificador. Reforma íntima não é isso. Reforma íntima não é isso. Reforma íntima é o processo. É o processo de você entender qual é o ingrediente que eu preciso colocar naquela torta. Pode ser qualquer um. Pode ser estragado. É entender que a reunião daqueles ingredientes vai se transformar em outra coisa. Esse é o processo de reforma íntima. Que é o que a gente busca fazer aqui através do conhecimento. Nesse caso, conhecendo as nossas tendências e as nossas inclinações. Então, essas são as considerações, né, que o Richard Simonetti faz nesse capítulo do livro. E ele lembra que Jesus recomenda para a gente vigiar e orar, para que a gente não caia em tentação. Então, vejam que através do conhecimento da vigília e da oração, a gente se liberta das nossas más tendências, das nossas más inclinações e até dos nossos vícios e das nossas más tendências, tá? Vícios e tendências não são condenações eternas, mas convites ao aprendizado. A cada encarnação temos chance de transformar as nossas sombras em luz. Ele lembra ainda: o vício é prisão que o homem constrói para si mesmo. A libertação começa quando ele decide pela mudança. Então, hoje, o nosso convite é por essa mudança. Que nós possamos fazer aquela tão valiosa análise quando a gente for se deitar. E que a gente decida pela mudança. Não precisa ser todas as nossas más tendências e más inclinações de uma vez, como diz ele. Vamos de conta a gota. Identifica uma situação. Essa aqui eu vou ser melhor amanhã. A gente já vai estar fazendo uma grande transformação na nossa existência. Que Jesus nos abençoe a todos, que nos dê força para que nós possamos abraçar a mudança que é tão necessária, para que, identificando as nossas más tendências e as nossas más inclinações, nós possamos fazer dela o combustível para a nossa transformação. Que assim seja.